começar com ele. Eduardo Bolsonaro. Todo dia tem que começar com o Eduardo Bolsonaro. Tem notícia muito forte de Eduardo Bolsonaro. Mas vamos começar com o Eduardo Bolsonaro. Não, ele tá criando uma realidade paralela agora sobre o Lula. Não, tá maravilhoso. Ontem, né, tivemos aqui um momento em que ele começou a ver carros espionando eles, como ele, né, se estivesse participando de um filme ali que a CIA, FBI, ICE, governo Lula. Eu acho que ele achava que era o Xandão ali no carro. Imagina ele falando, acho que deve ter pensado. Tá observando aqui, o Xandão tá me observando aqui. O que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo aqui? Vamos começar então com o Eduardo Bolsonaro, como sempre aqui, que vive numa realidade paralela, é isso aí. Sim. Vamos ver aqui a nova narrativa de Eduardo Bolsonaro. Aguardem apenas mais 72 horas que ele vai comprovar tudinho que fala nesse vídeo aqui. Pegaram os celulares das pessoas, aquelas coisas que eles fazem lá, leia-se Fishing Expedition. Não encontraram o que queriam, repare, tentaram pegar a jornalista Elisa Robinson. Não conseguiram porque ela estava nos Estados Unidos, se consultou com o advogado, não respondeu a conversinha de WhatsApp do pessoal da STF. Convidou ela, vem aqui fazer um zoom com a STF, não vai dar nada para você não, tranquilo, confia. É exatamente dessa maneira que a justiça, né, segundo o Código de Processo Penal, deve atuar. Sabendo que ela está no exterior, não mandou carta rogatória, não conseguiu alcançá-la. Beleza, o que fizeram? Partiram para cima da equipe dela. A equipe dela no Brasil fez dias de depoimentos dentro da Polícia Federal. Sem água, sob pressão, ameaça de prisão. Não encontraram nada. O que fizeram? Agarraram, prenderam os celulares deles. Moraes está abusando do poder da sua caneta para proteger o Lula, sabendo que o Lula tem vinculação com o tráfico de drogas e com o terrorismo internacional. Essa é a fotografia. Parabéns à jornalista Elisa pela coragem, parabéns à juíza Ludmila Lins Grilo por expor isso tudo. Esse fato aqui, na minha opinião, é tão importante, talvez, quanto a aplicação das sanções contra o Moraes, a Lei Magnitsky, sanções OFAC. Porque isso daqui dá margem para várias outras ações, vários desenvolvimentos que podem ocorrer nos próximos dias, semanas ou meses. Claro. Os Estados Unidos têm a faca e o queijo na mão para expor uma rede internacional de narcoterrorismo, vinculando até o Irã, o Hamas e o Hezbollah, a Lula da Silva, o PT, Petro, Evo, Kirchner e vários outros atores do Foro de São Paulo. Isso daqui é a materialização daquilo que o professor de Olavo de Carvalho sempre disse, dessas conexões criminosas e ilegais. O Brasil está na mão de bandidos. E o primeiro passo para você derrubar um regime é criar consciência. Tem mais. O Paulo Figueiredo. Se tem Eduardo falando sobre isso, tem o Paulo Figueiredo também. Elisa Robson, exilada, é o novo Marco Rubio, né? Elisa Robson é o Marco Rubio da semana. Rubio já é demais, Marco Rubio, cada semana é um personagem que a gente nunca viu, tirado do meio do cu deles, que aparece para falar sobre que em mais 72 horas o Brasil vai se dar mal. Primeiro foi Charlie Kirk, tipo, puta, Charlie Kirk, velho, sei lá quem é Charlie Kirk. Aí depois, Marco Rubio, aguarda, é o Marco Rubio. Agora é Elisa Sanches aí, tá? Elisa Sanches, Elisa Robinson, exilada nos Estados Unidos, disse que em entrevista com Hugo Carvajal, ele afirmou que a empresa estatal de petróleo da Venezuela financiou as campanhas de Lula, inclusive a de 2022. Carvajal teria garantido, em junho de 2022, que Lula venceria a eleição. Meu Deus, escreveu aqui o Ricardo Oliveira. Vereador em Dois Irmãos. É legal, né, Helder? Porque você rodando o feed do Twitter, só vem conteúdo da extrema-direita. Só. Para mim, pelo menos, é isso. É o dia inteiro. Só vem conteúdo. Mas é bom que a gente vê a loucura que está pairando, né, na cabeça dos extremistas de direita, né, do Paulo Figueiredo, velho de ditadura, no Bananinha. Né, a gente tem o Carlos, toda hora passa Carlos Bolsonaro, ai, meu pai tá morrendo. Toda hora aí, o Jair Renan, meu pai parece tá todo arrebentado, remendado. É só isso. Vamos lá. Sim. Não, e aí, ó, olha só, tá? Pra quem não sabe aí... É uma atriz essa, Helder? Jornalista. Paulo Figueiredo Show, não é ficção esse programa? Não. A jornalista Elisa Robinson escreveu o livro Carvajal, Lula e o Sequestro da América Latina, as denúncias sobre o financiamento da esquerda internacional, informações secretas, fugas, perseguição, políticos da alta cúpula, funcionários públicos no topo da pirâmide, organizações paralelas, narcotráfico e muito dinheiro. Um mundo perigoso e surreal, onde o destino de milhões de cidadãos da América Latina corre um grande risco. Esses são os
ingredientes esse livro que conta a história de Hugo Eupolio Carvajal, o ex-general venezuelano de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, e o que está por trás de suas denúncias bombásticas sobre diversos líderes da esquerda latina e europeia, incluindo a esquerda brasileira. Esse é o título do livro? Não, isso aqui já é... Ah, eu achei que era o título do livro, caralho, Não, tipo, cara. Música título do disco da Fiona Apple. Não, isso é um sinopse. Luiz Inácio Lula da Silva e atuação de grupos como Foro de São Paulo, a Máfia Italiana e o PCC. Este livro lhe ajudará a entender diversos acontecimentos que até agora pareciam desconexos. Aí você montou tipo um Lego que não encaixa, né? Era desconexo porque era mesmo, mas você conseguiu conectar. Teorias da conspiração. Você encontrará uma luz sobre os bastidores obscuros da política e conseguirá desvendar a maior trama internacional já organizada para sequestro de poder. Ela descobriu. Ela, Elisa Robinson. Tanto que Carvajal fala claramente. Ele fala, a PDVSA foi usada para financiar a eleição presidencial de Lula. Qual eleição? As do passado e a última de 2022. Só para eu entender, ele diz que a empresa estatal de petróleo venezuelana, os recursos dela foram utilizados na campanha para financiar a campanha presidencial do Lula em 2002, 2006 e também 2022. Exatamente, e também em 2022, que é o mais assustador, porque nós já tínhamos, né, os relatos e tudo que aconteceu, como eles trabalhavam no passado, mas saber que naquele momento algo muito mais atual estava acontecendo, eu também fiquei espantada. Eu falei, mas essa de 2022, ele sim, inclusive ele falou, porque eu entrevistei ele em junho de 2022, em Madrid. Na época, ele já estava garantindo que Lula ia assumir o poder. Ele garantiu, na verdade, ele garantiu. Lula. Eu falei, mas como? Por que você tem tanta certeza? E ele falou, por causa da estrutura, que ela já está montada e ela já foi usada uma vez, ela está sendo usada, e isso não parou de acontecer em relação ao financiamento da esquerda na América Latina. Já a direita, por exemplo, é super orgânica, né? Nunca teve financiamento. Isso aí não é nem... Vocês percebem a loucura que está tomando conta desse país? E aí, olha só, o UOL confere. Não há evidências de que Hugo Carvajal citou Lula em depoimento nos Estados Unidos. Aqui, ó, não existem evidências de que Hugo Carvajal, ex-chefe de inteligência na Venezuela, conhecido como Eupolio, eu não sei, que tenha citado o presidente Lula em delação para as autoridades americanas. A informação ganhou força nos últimos dias após o presidente da Argentina, Javier Milei, compartilhar uma reportagem com esse conteúdo em suas redes sociais. Você tá vendo? Vocês percebem como é formada a trama? Desgasta uma narrativa, a narrativa não emplaca, eles partem para outra. Desgasta a narrativa, não emplaca, parte para outra. E tudo organizadinho. O Milei fala, aí o Eduardo fala, aqui dentro alguém fala, Ana Paula Henkel, é tudo igual, cara. É um modus operandi que se repete a todo momento. A publicação, porém, usa declarações de Carvajal já conhecidas e feitas em 2021. Você vê, não é nem fato novo. A Audiência Nacional, um tribunal espanhol, e nunca comprovadas. Em junho, Carvajal se declarou culpado de narcotráfico e narcoterrorismo nos Estados Unidos, onde era acusado. Não há confirmação de que ele tenha firmado acordo de delação, nem nenhum registro de declarações que ele tenha dado às autoridades americanas, provando ou repetindo o que disse à justiça espanhola. A leitura da sentença marcada para o dia 29 de outubro. Declaração de Carvajal foi dada há 4 anos. Antes de ser extraditado para os Estados Unidos, em 2023, o venezuelano esteve foragido na Espanha, onde foi preso em 2021. Na época, ele escreveu uma carta a um juiz espanhol afirmando que o governo venezuelano teria financiado movimentos e partidos políticos de esquerda pelo mundo durante 15 anos, incluindo o PT e um partido espanhol. A declaração foi vista como uma forma de tentar evitar a extradição para os Estados Unidos. É este conteúdo que tem sido resgatado agora por sites que noticiaram o suposto acordo de delação de Carvajal com a justiça norte-americana. Não há confirmação oficial de que ele tenha firmado acordo nos Estados Unidos. Em reportagem publicada no mês passado, a CNN não conseguiu confirmar a informação de que Carvajal teria fechado um acordo com o governo americano para delatar ações de Nicolás Maduro em troca de redução de pena pela sua condenação.
A informação foi originalmente creditada ao jornal Miami Herald. Até o momento, não existe informação pública e de fontes oficiais que confirmem delação de Carvajal ou conteúdo de algum depoimento dele nesse sentido. De acordo com o Departamento de Justiça norte-americano, a sentença do venezuelano está agendada para o dia 29 de outubro. Carvajal se declarou culpado em junho deste ano, se desculpado de narcotráfico e narcoterrorismo no Tribunal Federal dos Estados Unidos. A justiça o acusa de conspiração para importar cocaína para o país, de participação em ações de narcoterrorismo pelo grupo guerrilheiro FARC da Colômbia e de crimes relacionados a armas, de acordo com informações da agência AFP. Não há qualquer menção ou registro em sites de notícias internacionais como Reuters, The Guardian, Al Jazeera, BBC News, de que Carvajal tenha citado Lula nessa ocasião. Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 links, tá? The Guardian, Reuters, Al Jazeera, BBC News. Não tem. Talvez tenha lá no canal do Rodrigo Constantino, da Ana Paula Henkel, falando Santos, Luciano César. Aí você procura e acha, sim, né, o vínculo do Carvajal com o Lula. Investigação sobre financiamento a partido espanhol foi arquivada. A Audiência Nacional, um tribunal da Espanha, entendeu que pouco do que ele afirmava na carta à justiça poderia ser confirmado, como noticiou o R7, glorioso, em 2022. Até o R7, tá ligado? Até o R7 noticiou que não tem nada a ver o bagulho, né? A investigação sobre financiamento ao partido de esquerda espanhol Podemos também acabou arquivada, como mostra a checagem do Estadão Verifica de 2023. Ou seja, estão tentando criar alguma narrativa novamente para encalacrar o Lula de alguma maneira, linká-lo a crimes internacionais, a financiamento de campanha de forma corrupta. É o mesmo modus operandi de sempre, Marco Bezzi. É sempre igual, cara. Eles não desistem, né, de inventar mentiras e fanfics. A coisa acabou. Acabou. Marco Rubio e não sei quem, as magníficas. Acabou, parou. Não tem mais sanção, não tem mais taxação. Os caras estão desesperados. Aí vão criar alguma coisa, conversa ali nos grupos de zap. Tem Milei, tem Paulo Figueiredo, tem Eduardo Bolsonaro, tem Scott Bassett, tem não sei quem. E aí... Island. Esse morreu, né? Ah, sim. O Bassett tá vivo. E Elisa Robinson, gostou? Elisa Robinson? Elisa Robinson também tá no grupo. Elisa Robinson também tá no grupo. Muito importante, né? E aí J.D. Vance também está no grupo. E aí eles ficam conversando. O que vamos falar hoje? Qual vai ser a pauta do dia? Porque não está colando mais nada do que a gente disse. A gente está tomando porrada em cima de porrada, sabe? O Eduardinho tá fora do grupo. Deve falar o doidinho. Passa pro doidinho lá falar um negocinho também, vai. Passa lá, Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo também tá fora. Então eu não sei onde eles pegam todas essas notícias, Helder, porque é uma loucura. É uma criação ali, né? As vozes da cabeça que pintam. E aí eles têm que tentar fazer com que essa notícia chegue e chega para os grupos de Zap, para os grupos de Facebook, para os velhos. Cara, só você viu ontem a conversa que a gente viu no carro, no Uber, tá? Do motorista de Uber, ouvindo um cara falando sobre a BID, sobre o governo Bolsonaro e o Lula. É uma loucura, esses caras acreditam, estão completamente transfigurados, o cérebro não funciona mais, já derreteu. Então é isso, cara, é fácil. Como disse já o Nicolas, o próprio MBL, é muito mais fácil você convencer um idiota de direita do que alguém de esquerda. Porque os caras de direita vão acreditar em qualquer coisa que você fala. Não tem checagem, eles querem acreditar naquilo para aquilo, eles querem que aquilo seja verdade de qualquer jeito. Então eles não vão desmentir, cara. Não vão desmentir. O Steve Bannon também está em todos esses grupos, Helder. Maldonado estava esquecendo dessa figura importantíssima para a extrema-direita mundial. Ah, com certeza, Bezzi. E isso aí, eles fizeram um mexidão requentado. Manja quando tem um monte de comida sobrando na geladeira e você sem ideia e sem vontade de cozinhar, pega lá o arroz que sobrou, um franguinho que sobrou, umas abobrinha, um tomate, joga tudo numa panela só, faz aquele mexidão requentado e fala, foda-se, é isso aqui que vai me saciar agora. E é mais ou menos isso que eles fizeram com essa história do Carvajal aí. Fizeram um mexidão de coisa velha que estava parado lá na geladeira da extrema-direita e estão entregando como se fosse prato novo, como se fosse um bagulho que acabou de sair do forno. Mas não é, entendeu?
E tem até, mano, uma parte daquele livro Tecnofeudalismo lá do Yanis Varoufakis, que ele meio que desvenda, né, o porquê que algumas pessoas caem tão fácil, né, nesse tipo de abordagem, que ele fala o seguinte, ele fala que os algoritmos do tecnofeudalismo, eles reforçam as opressões pré-existentes e assim os mais vulneráveis, que seriam os doentes mentais, os marginalizados, os pobres, acabam sofrendo mais os seus efeitos. E aí você tem um combo de recortes sociais, de recortes de população, que estão inseridos fortemente no bolsonarismo. Por isso que tudo que eles inventam, quando chega nesse público aí, de doente mental, de marginalizado, os caras abraçam rapidamente, mano. Olha só essa matéria aqui que saiu agora há pouco. O IBGE mostrou que o home office já é realidade para 14,7 milhões de brasileiros. Mais comum entre mulheres, inclusive. 1 em cada 5 mulheres que trabalham de casa. E entre os homens é 1 em cada 6. Ou seja, o número de pessoas que trabalham em casa só cresce. E o mais curioso é que tem gente de tudo quanto é área trabalhando assim. Tem quem trabalha com vendas, com prestação de serviço, gente que continua atuando na própria profissão e até quem está ganhando bem com plataformas como Mercado Livre, Magalu e Amazon. Para você ter uma ideia, as vendas online sem estoque já movimentaram mais de 100 milhões de reais só no primeiro semestre de 2025. Então sim, tem muita gente mudando de vida e trabalhando 100% de casa. Agora, se você também quer aprender uma profissão que te permita trabalhar de casa, vale muito a pena conhecer a Escola de Negócios Digitais. O link está aqui embaixo do vídeo, é o primeiro da descrição. Quando você clicar, vai abrir uma conversa com o Clayson. Fala que você quer entender como funciona e ele vai te liberar um treinamento gratuito de 3 aulas. E calma, não é tigrinho, não é bet, não é curso de vender curso. É trabalho sério, honesto, para quem realmente quer mudar de vida. Tem oportunidades em várias áreas. Vendas, serviços, marketing e até profissões que você já domina. Só precisa aprender a adaptar para o mundo digital. E se você já tem uma profissão tradicional e quer migrar para o home office, essa pode ser sua chance. Imagina poder trabalhar de casa, definir seus próprios horários, sem trânsito, sem escala 6x1 e ainda ganhar bem por isso. Ah, e olha esse depoimento que apareceu outro dia. Eu trabalho em home office desde 2022. Hoje sou nômade digital, caminho sem volta. Tá vendo? Quem começa não quer mais parar. Enfim, é isso. Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a sua audiência e também a sua paciência.